Bem-vindo, André. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Zeca. Extremamente interessante o debate. Eu assisti todos os painéis até agora. E num dos painéis de ontem, Zeca, você disse que o objetivo desse ciclo era conseguirmos chegar a 70% de consenso. E, de fato, nós precisamos aumentar muito o grau de consenso na nossa sociedade e no país. Quando a questão de que Estado precisamos, que Estado queremos, eu diria que existem 3 pontos sobre esse Estado que queremos. 2 deles, eu acho que são consensuais. O terceiro é mais controvertido. Então, diríamos que estamos próximos, um pouquinho aquém, 60 e poucos % de consenso, se concordarem com essa minha avaliação. Que pontos são esses? Nós queremos um Estado competente, a favor da sociedade, capaz de arbitrar conflitos de forma legítima e democrática. Queremos um Estado prestador de serviços, como serviços públicos, como segurança, saúde, educação, pesquisa, tecnologia e sustentabilidade ambiental. Queremos um Estado que custe o mínimo possível na sua operação, um Estado que seja eficiente. E o segundo ponto, que também é consensual, queremos evitar os conhecidos vícios do Estado brasileiro, mas que não são uma particularidade do Estado brasileiro. Todos os Estados têm mais ou menos essa tendência, que é o patrimonialismo, na expressão de Raimundo Fauro, que é a defesa dos interesses dos seus ocupantes, a ideia de tratar o Estado como o seu quintal, a ideia que é pré-moderna, pré-democrática, da confusão do soberano com o Estado. Na expressão de Luís XIV, é extraordinária. O Estado não é meu, o Estado sou eu. E isso é uma transposição indevida deste mundo pré-moderno, pré-democrático, pré-capitalista para o mundo contemporâneo, mas que ainda aparece e existe. Segundo, o chamado corporativismo, que é a captura do Estado por grupos de interesse específicos, em detrimento do bem comum. E, terceiro ponto, evitar, e este é um mal do Estado ibérico, que vem da tradição portuguesa, uma excessiva burocratização, uma regulamentação pela regulamentação, uma forma de criar, em vez de estar a serviço do cidadão e da sociedade, estar criando problemas e dificuldades para o cidadão. Bom, esses 2 primeiros pontos, eu acho que são consensuais. Que Estado queremos nas suas qualidades, o que queremos evitar dos defeitos do Estado. Qual é o terceiro ponto, que é mais controvertido, ao qual eu voltarei e vou passar tempo sobre na exposição de hoje? Queremos um Estado, ou pelo menos acho que deveríamos querer um Estado, capaz de delinear e direcionar investimentos públicos e privados, que são complementares. Investimentos públicos e privados não são competitivos, não competem entre si, se forem bem feitos, ao contrário, são complementares, para garantir o progresso com equidade, respeito ambiental, o chamado desenvolvimento inclusivo. Então, o Estado com um papel de ter um propósito de longo prazo, que é percebido e democraticamente dentro dos objetivos desse Estado e que isso balize as suas ações, especialmente os seus investimentos, e sirva de balizamento e sinalizador para os investimentos privados. Muito bem, aqui eu paro um segundo e vou fazer uma reflexão, volto um pouco para trás sobre a história. Bom, o que é o Estado? De novo, o Estado é quem detém o direito legítimo do uso da força. Para que o Estado tem o direito do uso da força? Essencialmente, na sua origem, para 2 coisas. Para fazer guerra a um inimigo externo, impor a ordem interna. Para isso, o Estado obtém o direito de exigir contribuições compulsórias da sociedade para cumprir esses 2 papéis. São cobrar impostos. Evidentemente, esta força do Estado, numa sociedade organizada, precisa ter
legitimidade. No mundo pré-moderno, a legitimidade era dada pela religião, a legitimidade do Estado, dos detentores do poder. E muitas vezes, quase sempre, no passado mais antigo, eram as próprias autoridades religiosas que acumulavam o poder temporal e o poder religioso. Né? Em seguida, no mundo, a partir do mundo medieval europeu, com uma aristocracia hereditária, cujo poder, a legitimidade era concedida pelo poder religioso. Bom, o direito de cobrar impostos sempre deu ao detentor do poder a capacidade ele passou a exercer o controle da contabilidade de haveres e deveres da sociedade, né? Ativos e passivos. Esta contabilidade de ativos e passivos, de créditos e débitos da sociedade, que a expressão financeira desta contabilidade, desses ativos e passivos, é que dá origem à moeda. A moeda é a unidade de conta do Estado, do poder, perfeito? Que tem direito de cobrar impostos, e para isso, então, ele estabelece a unidade de conta de ativos e deveres em relação a ele, que passa a ser usada na sociedade como um todo. A moeda metálica, cunhada, que foi usada durante muito tempo, é simplesmente a representação física desses ativos e passivos, de um ativo. A primeira moeda metálica foi cunhada, parece ter sido por Gizes, rei da Lídia, na Mesopotâmia. Lá atrás já havia a ideia dessa contabilidade financeira de ativos e passivos da sociedade. Muito bem, faço um salto, no século XIV, as sociedades medievais europeias sempre sofreram de uma enorme iliquidez, ou seja, não havia crédito e não havia moeda de circulação suficiente. Isso, inclusive, deixou a economia medieval completamente estagnada. Bom, e a única forma de liquidez era o gasto do poder central. O poder central aqui gastava, e ao gastar, isso irrigava com crédito e com moeda a economia. No século XIV, e sobretudo a partir do final do século XIV, houve a invenção do crédito privado. Criou-se a ideia do crédito bancário e da moeda bancária. E isso permitiu resolver o problema da iliquidez. Você não dependia mais do déficit do governo, das despesas do governo, para que você tivesse crédito e moeda circulando na economia. Você teve, então, uma combinação de que a economia passou a ter crédito privado, lastreado no crédito público, sempre de alguma forma, mas era um crédito privado. Essa combinação de expansão de crédito com uma renovação intelectual das ideias e tecnológica do iluminismo francês e do iluminismo escocês, que levou o mundo ocidental a sair da estagnação medieval. Isto, como é muito bem dito, pelo que me parece ser o grande analista do capitalismo contemporâneo, que é Schumpeter, e diz que o capitalismo é um processo de desequilíbrio, de rupturas, de ordem e reordenação, que levam ao enriquecimento da sociedade. E é alimentado por dois motores, duas turbinas, o crédito e a inovação tecnológica, a inovação intelectual. Bom, quando surge o crédito privado, o crédito bancário, resolve-se o problema da liquidez e aparece um outro problema. Mantém-se um problema que sempre foi verdade. Olha, o Estado, o poder, tem uma tentação sempre de gastos conspícuos, gastos que não são percebidos como legítimos pela sociedade. Excessos das cortes, excessos dos soberanos, etc. E, ao mesmo tempo, você dependia disso, então tinha uma contradição. O Estado precisa gastar para irrigar a sociedade com crédito e moeda, mas esses gastos são percebidos como excessivos e conspícuos. Bom, quando surge o crédito privado, o crédito bancário, tem-se a solução. A solução é o padrão ouro. Então, eu disse, olha, o Estado continua obrigado a só gastar
com uma moeda lastreada com lastro metálico, com ouro ou prata. Então, o Estado, para poder gastar, precisa acumular ouro e prata, normalmente através, ou cobrando impostos, ou e tendo em ouro e prata. O setor privado, por sua vez, teve com acesso ao crédito bancário, não estava limitado a isso. Perfeito? Agora, isso criou um outro problema. Resolveu o problema de restringir os gastos excessivos do Estado e irrigar a economia privada. Criou um problema das corridas bancárias. E que foi um problema muito sério, até durante o século XVIII e o século XIX. E também, mais uma vez, essa restrição, que era uma restrição que foi longamente debatida na história, da ideia de que o Estado deveria manter a moeda lastreada, causava problemas quando o Estado precisava gastar com razões percebidas como legítimas. A mais dela era guerras externas. E toda vez que o Estado precisava gastar em guerras e não tinha como financiar isso exclusivamente com impostos e acumular prata e ouro para isso, ele era obrigado a suspender a conversibilidade da moeda e poder remitir para gastar. Perfeito? Emitir significa se gastar com crédito. Muito bem, isso aconteceu durante todo o século XVIII, século XIX, mas o padrão ouro tinha dado uma solução. Olha, tem o crédito privado, pode expandir à medida que a economia precisa de crédito e de liquidez, e o Estado fica contido, precisando acumular lastro metálico. Essa solução do padrão ouro rompeu-se no início do século XX. Ela começou grande tensão a partir da Primeira Guerra Mundial e foi encerrada praticamente depois do fim da Segunda Guerra, com Bretton Woods, e o último vestígio, quando os Estados Unidos abandonou a conversibilidade do dólar com ouro, já nos anos 60. Muito bem. Sem o padrão ouro, a moeda contemporânea, desde, portanto, toda a segunda metade do século XX, é uma moeda exclusivamente fiduciária. É uma moeda que não tem lastro, ela não tem valor intrínseco. Okay? O Estado simplesmente a emite. Emite quando ele gasta. E emite não tem alternativa, ele tem que emitir para gastar. E como, então, se restringir? De novo, como restringir o Estado? Que é uma preocupação legítima. Okay? O que substituiu o padrão ouro na restrição para o Estado foi a teoria quantitativa da moeda. A ideia de que vem lá de trás de David Hume, mas foi no século XX, ela foi o grande papa da teoria quantitativa da moeda, foi a Universidade de Chicago, e Milton Friedman, dizendo que, olha, se o Estado expande a sua moeda, a base monetária, que é a moeda primária, mais do que o crescimento real da economia, ela pode crescer igual ao crescimento nominal. Se ela cresce mais do que o crescimento real, isso provoca inflação. E isso virou um consenso repetido e ensinado em todas as escolas de economia, todas as universidades e todas as pessoas, inclusive, até hoje, que não são com formação de macroeconomistas, ainda têm isso como uma verdade autoevidente. Muito bem. Eu faço mais um salto. A crise financeira de 2008, exatamente quando se imaginava que tinha-se conseguido um controle completo dos equilíbrios cíclicos da economia contemporânea, o que chamou a grande moderação, você teve uma bolha de ativos reais que, quando explodiu, por excesso de crédito privado, e quando explodiu, obrigou, de novo, o Estado, através dos bancos centrais, que é o seu braço financeiro, a intervir como emprestador de última instância. O Estado, para evitar que essa explosão da bolha de ativos, essa reversão do crédito privado, que sempre expande gradualmente e se reverte bruscamente quando muda o sentimento, que isso provocasse uma quebra geral do sistema financeiro praticamente mundial e uma depressão profunda. Essa novidade, do ponto de vista de política monetária, que se chamou com esse horrível nome de afrouxamento quantitativo, quantitative easing, ou QE, implode, salva a economia, mas implode o mito da cientificidade da teoria quantitativa da moeda. Os bancos centrais multiplicaram as bases monetárias não por 2, 5, 10, 12%, mas por um fator de 15 vezes, 20 vezes. E a economia mundial continuou de 2008 até
muito recentemente, até esse ano, o ano passado, portanto, simplesmente todas elas ameaçadas pela deflação, na fronteira da deflação, sem capacidade de sair de uma ameaça de deflação, mesmo botando juros a zero ou até negativo. Muito bem, isso levou, do ponto de vista macroeconômico de teoria monetária, a uma perplexidade. Por quê? Aquilo que sempre se acreditou deixou de ser, os fatos desmentiram. Os bancos centrais não controlam a base monetária. Isso é uma coisa que já se sabia desde os anos 90, mas ainda assim não se mantinha entre especialistas de Banco Central. Aqueles que trabalham em Banco Central, conhecem o Banco Central, que sabiam disso. Feito, não contavam para ninguém. O que o Banco Central controla é a taxa básica de juros. Ele não controla a base monetária. Segundo, que o aumento da moeda e do crédito não provoca inflação de bens e serviços, necessariamente e em todas as circunstâncias. E pode provocar, sim, perigosa inflação de ativos, e que sempre tendem a se reverter de forma brusca com crises financeiras. Algo que Hyman Minsky, um economista que não teve a atenção devida nesses últimos anos, já vinha chamando a atenção há pelo menos 3 décadas. Terceiro, que é a relação dívida-PIB, que passou a ser usada como uma restrição em que substitui a teoria quantitativa da moeda, não existe um limite mágico superior para a relação dívida-PIB. A única coisa necessária é que a relação dívida-PIB não seja explosiva, ela que seja converja para um número a médio e longo prazo. Por quê? O Estado é perene, ele é um devedor, ele pode dever muito, se endividar muito, desde que ele esteja se endividando, fazendo projetos de investimento cujo retorno é superior ao custo do crédito, do endividamento. Isso é uma questão trivial de aritmética, que a relação dívida-PIB, se isso for verdade, a relação dívida-PIB vai convergir, mesmo que com um período transitório ela suba. Como já aconteceu em todos os países do mundo, quando foram obrigados a gastar com guerras, inclusive em todos os países, Estados Unidos, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, todos o relacionamento dívida-PIB foi muito acima de 100% do PIB, chegando a quase 200% do PIB, e agora voltaram a ser, depois da crise financeira de 2008, e agora com a enorme expansão que foi feita de esforço de ajuda emergencial em todos os países do mundo com a pandemia. Muito bem. Sem, portanto, uma justificativa supostamente científica para limitar os gastos do Estado, nós somos obrigados a pensar como desenhar esse Estado para que ele se comporte de uma forma que nós desejamos, sem uma restrição inventada pela teoria econômica como sendo científica, que é por impostura, e que foi desmascarada. Vamos lembrar, quando o padrão ouro foi criado, essa sugestão de deixar o Estado com a moeda lastreada e a moeda livre, a moeda bancária, era uma sugestão progressista. Ela ajudava a indústria e o comércio e restringia a aristocracia. Então, isso foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, do capitalismo moderno. Só que, como foi dito aqui também, foi verdade, a economia não é uma ciência exata, justamente porque a situação econômica é permanentemente cambiante. Ela não tem uma permanência que possa ser estudada com leis eternas. Então, isso que foi, num determinado momento, um arcabouço conceitual, uma ideologia, eu falo ideologia, nisso não há nenhuma dessa coisa, essa visão que é como se fosse uma negativa de associar a ideologia esquerda ou direita. Toda arcabouço conceitual é um arcabouço ideológico, de ideologia. Esse arcabouço ideológico já foi progressista. Hoje, como ele é um arcabouço profundamente conservador, para não dizer reacionário. Por quê? Ele restringe, amarra a mão do Estado, perfeito? Liberando o crédito privado, e só libera o Estado para salvar quando os excessos do sistema financeiro, quando você tem uma explosão de crise de ativos financeiros. Muito bem, voltemos ao Estado.
Não existe sociedade organizada sem Estado. Você pode ter pequenas comunidades de caçadores e coletas, mas sociedade organizada tem um poder central. Quanto mais elaborada e sofisticada se torna a sociedade e a economia, maior é o papel do Estado a ser cumprido pelo Estado. Maiores são as demandas sobre o Estado. Não tem como evitar isso. Perfeito? Isso é absolutamente inevitável. Vitor Tanzi, um economista italiano que foi chefe do Departamento Fiscal do Fundo Monetário Internacional durante muitos anos, publicou um livro em 2011, se não me engano, chamado O Estado e o Mercado, onde ele mostra claramente que durante todo o século XX e século XXI houve uma expansão em todos os lugares do mundo, mesmo nos países onde uma frontal tentativa de restringir a expansão do Estado, que o Estado aumenta. O Estado aumenta porque as demandas sobre o Estado de uma sociedade complexa, uma economia sofisticada, são maiores. Okay? O que não quer dizer que o Estado possa ter excesso, estar ineficiente e poderia ser muito melhor. Mas o Estado, não vamos deixar claro, quanto mais complexa, mais sofisticada e é a economia mundial, mais integrada, maior o papel do Estado. Eu ia falar aqui sobre, hoje de manhã, a observação do ministro Luiz Fux com Paulo Guedes, mas vou deixar para depois. Muito bem. Então, a grande questão, portanto, é como organizar esse Estado democrático capitalista numa sociedade, numa economia complexa e interligada, como a de hoje, a contemporânea. Essa questão é muito mais política do que econômica. A economia e a política são indissociáveis, mas essa questão é uma questão política. Pretender delegá-la para um pretenso cientifismo da teoria econômica é um brutal equívoco. Bom, o Estado e os avanços da democracia, da social-democracia no século XX, que foram sempre sistemas de resolver problemas que foram deixados de lado pelo avanço do capitalismo, e é uma reorganização da sociedade para manter o capitalismo viável do ponto de vista social que num país democrático, exige a expansão do Estado, de um Estado competente. Muito bem. O Estado não é um peso morto, prescindível, né, que deva ser asfixiado e ao mínimo possível. Não é, mas esta é a ideologia que está implícita na teoria macroeconômica fiscalista, né? De que o Estado, o orçamento, todo deve ser, toda despesa pública deve estar dentro de um orçamento coberto por impostos. Evidentemente, isso impede que o Estado use crédito, o que é uma restrição que não faz o menor sentido. Nenhuma empresa privada pode crescer sem se endividar, especialmente se ela tem grandes oportunidades de retorno, muito maiores do que o custo do crédito, ela precisa ter crédito para crescer. Nós voltamos lá atrás. A economia chumpeta. A economia depende de tecnologia, de inventividade, progresso tecnológico e crédito. Também o Estado precisa de crédito. E ele é o provedor óbvio de crédito, primeiro, numa economia. Impedi-lo de tomar crédito é um absurdo. Aqui, como foi dito ontem, aqui disse, olha, não, o Estado, é claro que o Estado precisa fazer, no Brasil precisa de muita coisa, equidade, educação, saúde, segurança, coisas que o Estado tem que fazer porque são bens públicos. Vamos deixar a infraestrutura de lado. Você pode sempre hoje, se você pudesse delegar para o setor privado, ótimo. Mas há coisas que não são delegáveis. Agora, se você diz isso, diz, mas o Estado não pode gastar ao mesmo tempo, ele tem que fazer isso, seria muito bom para o país crescer, sair da armadilha da estagnação. Mas o Estado está quebrado. Como o Estado está quebrado? O Estado não quebra. Como disse Keynes, com grande lucidez há muitos anos já, tudo que é possível de ser feito é financeiramente possível para o Estado. A restrição financeira é uma restrição administrativa, é uma restrição que se autoimposta para impor certa disciplina ao Estado. Mas ela não é restrição da realidade, ela não é uma restrição científica. Muito bem. Faço aqui, então, portanto, uma proposta prática que eu tenho feito há muito tempo. Excluir do orçamento de receitas fiscais o investimento público.
O investimento público tem que ser julgado a longo prazo, com projetos de longo prazo, também foi discutido hoje aqui, no seminário que nos precedeu com o do PERS, com mais do que vai além do horizonte de um governo, e esses investimentos têm que ser feitos fora do orçamento, fora da lógica do equilíbrio fiscal, mas submetidos à disciplina de que tem taxa de retornos do ponto de vista de produtividade e de ganhos de bem-estar superior ao custo do endividamento. Ou seja, isso é claro. O Perso, questionado sobre isso, disse: olha, não há como a gente fazer, garantir que um governo vai ser, o outro siga essas metas. Um Banco Central independente é exatamente isso. É uma forma de fazer com que você tenha a política monetária que não possa ser mudada ao bom sabor da mudança de governo. Eu tenho questionamento sobre isso, mas eu acho que se há uma agência que deveria ser independente, é uma agência de investimentos públicos. Essa é uma agência que deveria ser uma agência técnica, com projetos de longo prazo, e que deveria, aprovados com legitimidade democrática, bem avaliados tecnicamente, e cuja implementação, a velocidade de implementação, seria de acordo com o que você tivesse com a capacidade de oferta da economia, evitando que a economia isso provocasse desequilíbrios externos, desvalorizações e pressões, eventualmente pressões inflacionárias. Bom, portanto, o que nós precisamos para desenhar esse Estado? Já que nós sabemos mais ou menos o que queremos, temos pelo menos 70% de consenso sobre isso, precisamos nos livrar dessas falsas ideias de noções anacrônicas que já foram desmentidas, elas foram funcionais no passado, hoje são desmentidas pela realidade, são claramente disfuncionais, mas que de tanto serem repetidas e argumentadas, nós não pensamos mais sobre elas. Então, achamos como que são verdades auto-evidentes, são axiomas, quando não são. Perfeito? Não são. Bom, essas noções de teoria econômica, de macroeconomia, que são desmentidas pela realidade, tá? Nada pode ser desmentido mais drasticamente do que a teoria quantitativa da moeda foi nesse início do século XXI. Nada. Conhecimento de laboratório. E, no entanto, é impressionante quando as pessoas se agarram e continuam a sustentar isso, a negar, e não entender. Isso é quando você sai da ciência para o dogmatismo. E o dogmatismo é assim porque eu acho que é assim. Eu não vou ouvir e não discuto. Não quero discutir com o outro. Isso é anti-ciência. Bom, para concluir, é preciso voltar a ter investimentos públicos. É preciso que os investimentos públicos sejam avaliados pelo seu retorno, não pela disponibilidade orçamentária e financeira de recursos fiscais. A verdadeira responsabilidade fiscal não é equilibrar as contas públicas em quaisquer circunstâncias e a qualquer custo. É, sim, definir projetos de longo prazo para os investimentos. É implementá-los de acordo com a capacidade de oferta da economia. É ter metas para investir, para adaptar a economia aos desafios do seu tempo, do século XXI. Que desafios são esses, especialmente no Brasil? Educação, pesquisa, tecnologia, adaptar a matriz tecnológica energética ao mundo ambiental, a cidade, os transportes, esse premente desafio dos limites ecológicos do planeta. Esta é a verdadeira responsabilidade fiscal. Mais do que isso, melhor, esta é a verdadeira responsabilidade cívica. Essa é que nós devemos nos concentrar. Primeiro, foi falado aqui ontem e hoje, especialmente o Perso falou muito sobre isso, ele fala isso há muito tempo, a ideia de desconstitucionalizar. Perfeito? Agora, ninguém lembrou que o teto dos gastos é uma restrição constitucional, e é defendido como restrição constitucional. É por isso que teve que mudar a Constituição para aprovar a ajuda emergencial do ano passado, que evitou que uma grande parte o Brasil foi um dos países subdesenvolvidos que teve menos aumento de pobreza, por causa da ajuda emergencial. Então, assim, e se nós fôssemos levar a ferro e fogo o teto constitucional, e eu participei de discussão, inclusive, com deputados, quando eu dizia, e todos ficavam perplexos quando se dizia, olha, é imprescindível, nesse momento, abrir mão do teto dos gastos. Perfeito? Você pode até achar que o teto dos gastos faz seu papel em certos momentos, mas num momento como esse, ele é uma
camisa de força autoimposta, absurda e profundamente desumana, né? Tanto do ponto de vista da economia como de bem-estar social. Então, claramente, isso é um exemplo gritante da questão de que essas restrições são todas restrições arbitrárias, são restrições que nós nos impomos, elas não são restrições científicas impostas, perfeito? E elas são para que o Estado funcione bem. Então, elas têm que responder à realidade. Claramente, ela não pode ser constitucional. Ela tem que, porque a realidade é cambiante, é mudante. E ela, em momentos de emergência, você precisa usá-la. Perfeito? Isso não tem a menor dúvida sobre isso. A ideia, o que eu acho faz todo sentido, é que o Estado deve custar o mínimo possível na sua operação. Então, a ideia de o custo de operação do Estado tem que ser contido e deveria ser sempre coberto integralmente por receitas fiscais e tributárias, para dar a sensação do contribuinte, da sociedade, olha, nós pagamos pela operação do Estado. Agora, com investimento, não. Investimento é outra coisa, deve ser avaliado por uma outra lógica. Muito bem, quando você diz sobre o questionamento de que o custo da dívida pública no Brasil é alta, o custo da dívida, esse é um assunto técnico, eu já discuti isso, já escrevi muito sobre isso, e tem o Pérez, agora na reunião da Casa das Garças, a semana passada, fez esse comentário para o Roberto Campos Neto com o Luiz Zingler, perfeito? E o Luiz Zingler foi no maior entusiasmo, e o Roberto Campos Neto, que me parece uma pessoa muito competente, perfeito, como diz, entende perfeitamente. Uma proposta que eu já tinha feito lá atrás, em 1987, de dizer, olha, substituir a ideia que o endividamento público não precisa ser vendido com títulos de longo prazo. Títulos de longo prazo, quando você não tinha liquidez na dívida pública, você vendia um título de longo prazo, você vendia para um comprador final, que carregava aquilo até o resgate. Hoje, qualquer título de qualquer prazo tem liquidez imediata. Você vende da noite para o dia no Tesouro Direto, no mercado, em um segundo, sem nenhum deságio. Então, como não tem nenhuma liquidez, como não tem nenhuma iliquidez, qual é a vantagem de vender título longo? Nenhum. Quando o mercado passa a ficar em dúvida e exigir taxas de juros maiores por título longo, por quê? Porque o governo está criando o que gera, cria. Não há necessidade de venda de títulos de longo prazo. Você pode vender integralmente a política de curto prazo e títulos de curto prazo e, eventualmente, vendendo o que o mercado quer. E com isso, você carregaria a dívida pública inteira ao custo da taxa básica, basicamente o custo da taxa básica. Mas essa é uma discussão técnica que eu acho que eu encerro aqui, depois nós podemos conversar mais, se for necessário. Da educação, especificamente, de novo, isso ressalta um dos argumentos, um dos pontos que eu tenho tentado fazer que as pessoas entendam. Há uma dificuldade de entender isso. Que a outra face da ideia de achar que as coisas não podem ser feitas porque não há recurso financeiro para fazê-las, o que é falso. Se nós temos os recursos reais para fazer, os financeiros não são problemas. E se elas devem ser feitas, e elas têm retorno, elas poderão ser feitas. A outra face dessa percepção falsa de que você precisa de recursos financeiros para fazer o que deve ser feito, é achar que se você garantir o recurso financeiro, a questão está resolvida. E o Brasil é mestre nisso. Então você diz assim, olha, se eu alocar tais recursos para a educação, o problema da educação está resolvido. Não, não está. O problema da educação depende, como todo problema, de capacidade de organizar, pensar e prover boa educação. Não de verbas para a educação. Essa valorização excessiva, os recursos financeiros são simplesmente a contabilidade que nós fazemos, perfeito? Mas isso é o que se chama, filosoficamente, reificação, de ver naquilo que é um símbolo como se fosse a realidade. Então, o nosso problema é o que fazer na educação. Então, pessoas como vocês estão com essa preocupação, com a ideia, isso é muito mais importante, por que a educação não chega em certos lugares, perfeito? Por que chega aos outros? Este é o que precisa ser pensado. Mas, para pensar isso, você precisa parar com essa obsessão da financiarização da questão dos problemas. Bom, para não tomar tempo demais, eu paro aqui, depois nós voltamos, se você quiser, sobre isso. Vou
ao Sérgio Bessman. Sérgio, é uma alegria ouvir dizer isso de você. Você sabe que há muito tempo que eu penso isso, sobre a questão da importância da questão da sustentabilidade, da questão sustentabilidade ecológica, e que isso tenha que sair dos apêndices, dos adendos, ser tratado como uma questão econômica e política de grande magnitude, e não de ser simplesmente para inglês ver. E eu concordo plenamente com você. Eu desconfio que isso daria uma oportunidade extraordinária do Brasil fazer um salto, sair dessa armadilha, desse pântano, dessa armadilha da renda média em que nós entramos. Agora, para sair disso, nós precisamos nos livrar da camisa de força que esse fiscalismo nos bloqueia. E aí eu volto ao AOD, e a coisa de ontem, quando foi dito aqui, dizendo o seguinte: olha, se você concorda que é preciso políticas públicas, que o Brasil tem que ter políticas públicas, educação, segurança, desenvolvimento tecnológico, saúde, são feitos necessariamente, são bens públicos. Essa questão do recondicionamento ambiental e a matriz energética precisam de direcionamento público. Você tem que ter o Estado fazendo isso. Agora, se você diz isso e no momento seguinte você diz, mas o Estado brasileiro está quebrado, então ele não pode fazer. Então você diz, olha, eu sou a favor de resolver o problema da educação, de resolver o problema da pobreza, de resolver o problema da saúde, resolver a reavaliação energética, a transformação, o fim dos combustíveis fósseis, mas o Estado não pode fazer porque ele está quebrado. Ora, isso, o que você dá com uma mão, você tira com outra. Então, você faz o ar de que eu sou bom menino, sou a favor de ter as preocupações corretas, só que, infelizmente, existe uma restrição que não deixa a gente fazer isso. Agora, e aí vem a pergunta que liga à pergunta, tanto do AOD lá atrás, como a do Zé Olímpio agora. É o seguinte, se o Estado no Brasil foi incompetente, isso não quer dizer que ele deve ser sempre incompetente. O que nós precisamos fazer é resolver o problema da incompetência do Estado. E não dizer, olha, vamos suprimir o Estado, porque isso é suicida. É suicida como sociedade. Agora, se o Estado é permanentemente visto como um peso morto, como um lugar de pessoas ociosas, oportunistas, que estão se aproveitando do resto da sociedade que trabalha, perfeito? Isso, inclusive, é um círculo vicioso, porque o Estado é visto como um lugar de pessoas... nada atrai mais gente boa do que gente boa. Você começa, ninguém mais quer ir para o Estado. E com o Estado, falando o Estado no sentido amplo, perfeito? Em toda a vida pública. Na política, na vida pública, no funcionalismo público, no magistério das escolas públicas, no judiciário, no legislativo, ninguém mais. E as pessoas não querem fazer isso, porque, olha, como eu já disse, eu digo há muito tempo, na melhor das hipóteses hoje, quando você ouve alguém que quer ir para a política, agora mudou um pouquinho. Você diz, olha, na melhor das hipóteses é apenas uma pessoa, um vaidoso, isso é na melhor das hipóteses. Agora, é claro que nós vamos tratar a questão pública e a questão do Estado, da governança do Estado, seriamente. E o fato de que nós tivemos governos que foram ruins, não quer dizer que então nunca poderão ser bons. Então, você está dizendo, olha, se nunca teremos governos bons, como foi dito aqui por todo mundo, nós não saímos dessa cilada, perfeito? Não tem como sair disso. Essa é uma questão fundamental. Respondendo agora, para terminar, ao Zé Olímpio. Zé Olímpio, eu acho que o Estado não deve estar onde ele não é imprescindível. Então, assim, se o Estado puder delegar, através de concessões, etc., os investimentos, melhor que ele o faça. Perfeito? Eu, inclusive, acho que o setor privado é muito melhor gestor empresarial do que o Estado. E o Estado não deve ser gestor empresarial. Perfeito? Em princípio, não deve, não precisa ser. Agora, existem áreas, por definição, que são bens públicos, cujo você não tem como apropriar os retornos daquilo, que tem que ser feito pelo Estado. Então, e essas áreas são áreas fundamentais. Né? São áreas fundamentais. Se você começar a delegar a segurança, você vai acabar num estado de milícias. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi citado aqui pelo Peço hoje. Perfeito? Você tem uma fragmentação, isso é o que chama a falência do Estado. É o failed state. É o failed state que leva à hiperinflação e à desorganização completa do país. O que nós temos que evitar é esse desmembramento, desagregação e privatização do Estado. O Estado precisa ser competente,
sério e precisa que a sociedade reflita e seja respeitado e respeite a sociedade. Que ele seja, isso é que define o capital cívico de uma sociedade, de um país. É isso. Deixa eu, para terminar, rapidissimamente, primeiro agradecer a vocês todos, a todos os presentes, todos os comentários e os que participaram do debate. A você, especialmente, Zé, que você disse, você me entrevistou, acho que um ano atrás, um ano e meio atrás, eu senti em você muito mais ceticismo sobre o que eu falei do que você, ao longo do tempo, demonstrou. O que mostra, não é que eu mudei, perfeito? Claro que eu também venho aprimorando, a gente sempre procura aprimorar o que está dizendo, mas é que você ouviu, você não se sentiu ameaçado por o que eu estava dizendo, que era que de certa forma, não coincide com o que eu mesmo, alguns anos atrás, acreditava. Perfeito? Então, olha, eu percebi que é preciso rever os conceitos. Esse é o ponto fundamental. E eu não acho, quer dizer, quando eu discuto com esses problemas, pontos conceituais, eu parei de discutir os pontos conceituais, por isso está parecendo mais claro agora, perfeito? Porque as pessoas continuam com enorme dificuldade nos pontos conceituais. Quando eu digo, olha, queremos um Estado, claro que todos queremos um Estado competente, não é questão de grande ou pequeno, um Estado competente que precisa ser feito, perfeito? Não queremos mais do que isso, perfeito? O Estado, no mínimo, o que ele precisa ser feito. Agora, os problemas conceituais, inclusive sobre custo de dívida pública, financiamento, da teoria monetária como da fiduciária, são problemas que eu fico impressionado com a dificuldade que meus colegas economistas têm com isso. Quanto menos se você não tem formação de economista, você fala, faz sentido. Você tem informação de macroeconomista, você se sente ameaçado e bloqueia, e não quer ouvir essa discussão. E transforma a discussão numa discussão como se ela fosse aí ideológica, no sentido pejorativo da palavra ideológica, como se fosse alguém com defesa de interesses específicos, da direita, de esquerda, de partidários, político-partidários, que não é verdade. Isso não é uma discussão político-partidária ideológica nesse sentido. Isto é uma concepção, é uma discussão teórica, isso é uma discussão intelectual. Agora, as ideias são fundamentais. As ideias definem nosso entendimento do mundo, depois definem como nós desenhamos as instituições, definem nossos valores e definem as políticas públicas a serem implementadas. Então, não vamos achar que é possível concordar com coisas práticas se não concordarmos sobre as ideias básicas. E a teoria macroeconômica mainstream está equivocada e disfuncional para o mundo de hoje. Este é um ponto muito importante, que eu não vou mais abrir aqui, porque esse é um ponto de discussão intelectual, em outro ponto. Muitíssimo obrigado pela oportunidade a todos vocês mais uma vez.